Olá, meus amigos do canal Evo Carvalho, Cristianismo e Política. Neste vídeo eu vou conversar sobre aquela ideologia do bigode alemão, uma ideologia levada a efeito do século passado, na metade do século passado, e aqui no Brasil teve gente fazendo apologia àquele tipo de ideologia horrorosa. Vamos começar aqui. O Aras, o PGR Augusto Aras, determinou a apuração, a prática de eventual crime de apologia à ideologia do bigode alemão. Vou falar aqui o nome, porque o vídeo pode ser censurado. E Aras determinou a apuração de eventual crime por parte de quem? Por parte de um deputado federal, Kim Kataguiri. O que aconteceu foi o seguinte: Monark, apresentador do podcast Flau, defendeu a existência de um partido daquela ideologia lá do bigode alemão, e durante a conversa com os deputados Kim Kataguiri e Tabata Amaral, na última segunda-feira, dia 7. Já o parlamentar, o Kim Kataguiri, afirmou que foi um erro a Alemanha ter criminalizado a ideologia. Isso veio de um deputado. Foi um erro, segundo ele, a Alemanha ter criminalizado aquela ideologia que elimina populações. É uma ideologia que busca eliminar a população inteira, a nação inteira, o povo inteiro, quer acabar com uma raça. Monark cita comunismo, nega defesa à ideologia do bigode alemão e se desculpa. E depois ele vem e pede desculpas. Olha aqui. O apresentador do Flau Podcast, Monark, se manifestou após a repercussão do polêmico programa em que ele defende que a ideologia do bigode alemão tenha o direito de formalizar a criação de um partido junto à Justiça Eleitoral brasileira. Ele argumenta que o vídeo estava fora de contexto e que ele estava comparando a ideologia com o comunismo, ou seja, comparando a ideologia do bigode alemão com o comunismo. São justificativas sem fundamento. E o que aconteceu ali foi a defesa mesmo, é criar um partido. É criar um partido que tenha aquele sentimento, aquela ideologia. A ideologia maligna. A ideologia do bigode alemão é uma ideologia maligna. Mas tem gente que gosta daquele tipo de ideologia. Por que esse pessoal gosta desse tipo de ideologia? Ideologia que atrai muitas pessoas. A ideologia do bigode alemão, vocês sabem muito bem, que era para exterminar, tirar do planeta, acabar com a raça dos judeus, com a raça do povo hebreu. Uma pergunta que não quer calar é: por que os judeus são tão odiados? E eles são odiados pelo mundo afora. Por que tem muita gente interessada em acabar com os judeus? Uma pergunta que não quer calar. O povo escolhido de Deus, os judeus são o povo escolhido por Deus. Deus escolheu os judeus. Deus formou a nação de Israel. Deus começou a formar a nação de Israel com Abraão. No capítulo 12 do livro de Gênesis, começa a história do povo de Israel. E ela começa da seguinte maneira: o Senhor chamou Abraão, ele habitava com a sua família em Ur dos Caldeus,
é aquela região ali, aquela bacia do Golfo Pérsico, é onde está o Iraque, mais ou menos aquela região do Iraque. Falando nos dias de hoje, no passado, dos caldeus. Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sai peregrinando pela terra dos cananeus, pela bacia do Mediterrâneo. Peregrina pelaquela região. Eu vou formar de ti uma grande nação. Abraão obedeceu ao chamado de Deus e saiu em direção e em peregrinação à terra dos cananeus, na bacia do Mediterrâneo, como eu disse, e viveu o tempo todo, a vida inteira, gerou filhos. Um dos filhos dele, Isaque, ele teve esse filho com a sua esposa Sara, e por meio de Isaque nasceu Jacó, e de Jacó 12 descendentes, formando as 12 tribos de Israel e futuramente as 12 repúblicas da nação de Israel. E de fato, aos descendentes de Abraão, os seus trinetos tornaram populosos e Deus cumpriu a sua promessa, formando uma grande nação, a nação de Israel, e deu leis, e deu a Constituição Federal, e deu religião, e o povo habitou a terra, e poderia ter sido muito próspero, e foi próspero, à medida que obedecia, mas à medida que se distanciava do seu Deus, o povo minguava, o povo sofria, porque era a promessa de Deus: se vocês obedecerem, vocês vão morar aqui para sempre nessa terra, com muito sucesso e muito bem-aventurança. Agora, se vocês desobedecerem, vocês vão até desaparecer da face da terra e vocês serão exterminados e odiados pelos povos, pelas outras nações. O povo hebreu, o povo de Deus, é odiado por muita gente. E na metade do século passado, houve uma tentativa de acabar com aquele povo, de tirar da face da terra. Isso é uma revolta contra Deus. Os homens não querem Deus, os homens se afastam de Deus cada vez mais, e tudo aquilo que está relacionado com Deus, eles querem acabar. Querem acabar com Israel, com a nação escolhida de Deus, querem acabar com a igreja, querem acabar com tudo aquilo que tem a ver com Deus. Mas não vão conseguir de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, e Deus prometeu que contra o povo hebreu, a nação de Israel, o povo escolhido, o povo nacional escolhido, não obterá um sucesso absoluto, porque Deus sempre vai manter um remanescente de Israel. Sempre haverá remanescente em Israel para que se cumpra a palavra de Deus, a promessa de Deus. E na segunda-feira, esses caras aqui, um deles deputado federal, defendendo a ideologia de extermínio do povo de Deus, do povo hebreu. Infelizmente, esse tipo de pensamento é bem comum e, em última instância, é ataque a Deus. E aí ele vem e pede desculpas aqui, o monarque, né? O monarca vem e pede desculpas. E durante o dia todo, ontem, o que prevaleceu no Twitter foi uma hashtag denuncia em Cataguiri. Predominou. O Twitter tentou esconder de todo modo, colocar em segundo, terceiro, em quarto lugar, mas foi o que predominou, foi a população preocupada
e indignada com aquela ação do deputado federal, um deputado federal eleito por São Paulo, minha gente. Eu até escrevi lá no meu Twitter, como é que pode, né? Foi um voto assim, horroroso votar naquele rapaz, elegê-lo, mas no começo ele conseguiu enganar. Lá no começo ele parecia ser outra pessoa e enganou os paulistas, enganou mesmo. E ele também tentou justificar, tentou argumentar, tudo assim para justificativa sem fundamento. Explicou, mas não justificou. Agora é hora de saber se o deputado federal Kim Kataguiri vai renunciar. Ele precisa renunciar. Fazer esse tipo de apologia é o mínimo que ele pode fazer. E o presidente da Câmara dos Deputados Federais, Arthur Lira, precisa se pronunciar sobre isso. Tem que se pronunciar sobre isso. Deputados têm prerrogativa e tudo mais, têm liberdade, têm mais liberdade do que qualquer um para falar, inclusive usar a tribuna. No caso do deputado Kim Kataguiri, ele não usou a tribuna, estava no programa, mas as pessoas não podem falar, não podem defender esse tipo de ideologia. Deve ser criminalizado esse tipo de ideologia. Essa ideologia, por si só, já é um mal, que fala de extermínio. E o Kim Kataguiri precisa, a resposta que ele precisa dar aos seus eleitores é a renúncia. Esta é a resposta que ele tem que dar aos seus eleitores. E veio o Eduardo Bolsonaro, né, e diz que já apresentou projeto contra a defesa de ideias do bigode alemão, né, e também do comunista, dos comunistas, né, ideias comunistas. E aí é uma discussão muito importante e até necessária. É uma discussão necessária esta, né, de criminalizar. A questão seria bom criminalizar ideias comunistas porque o comunismo, minha gente, ele realmente, de fato, ele é a ideologia que mais mata no mundo inteiro. O comunismo mata no mundo inteiro. Nesta terça-feira, o deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que apresentou em 2020 um projeto de lei que pede a prisão de quem fizer apologia à ideologia do bigode alemão e ao comunismo. Ele destacou que ambas ideologias assassinas são igualmente nefastas e merecem ser totalmente repudiadas pela lei. Então, tem proposta aí, tem projeto de lei engavetado no Congresso, na Câmara dos Deputados. Vamos ver se há interesse do presidente da Câmara, que tenho minhas dúvidas. Eu gostaria que ele tivesse a coragem de colocar em votação. Bota em votação aí, vê o que os deputados querem, o que os deputados decidem sobre isso. E seria muito bom. E essa discussão precisa continuar e precisa continuar na Casa de Lei. Na Casa de Lei. Né? Criminalizar, sim, essas ideologias que tiram vidas, que acabam com vidas, são ideologias de extermínio. Aí vem a Confederação Israelita, emite nota e condena a fala de monarca e apresentador defendeu a criação do partido da ideologia do bigode alemão aqui no Brasil. A Confederação Israelita do Brasil, CONIB, condenou nesta terça-feira a declaração do apresentador do Podcast Flow, Bruno Ayubi, conhecido como Monark, sobre o partido da ideologia do bigode alemão. Por meio de nota, a CONIB se manifestou contra a defesa do direito de ser o judeu. Toda nação, todo povo, toda língua, toda raça tem o direito nato de ser. E aqui o Abraham Weintraub, uma postagem, diz:
a ideologia do bigodudo alemão e a ideologia comunista, ambas são a encarnação plena do mal, a encarnação plena do maligno. Ele diz: abomino qualquer um que admire o bigodudo alemão, qualquer um que admire. E ele traz a lembrança aqui, né, o que disse Lula há muito tempo atrás em uma entrevista dada a uma revista aí, e eu não vou falar o nome. Ele disse, por exemplo, o bigodudo alemão, né, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem: fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Eu admiro o bigodudo alemão. Como é que tinha fogo? Como é que tinha fogo para fazer, foi lá e fez. Eu admiro. Olha que coisa horrorosa, meus amigos. Olha que coisa horrorosa. Isso é o comunismo. O comunismo é como se fosse assim, irmão gêmeo da ideologia lá do bigodudo alemão. A ministra Damares Alves se manifesta em sua postagem. Ela diz: minha solidariedade ao povo israelense e à comunidade judaica. O Holocausto não foi brincadeira, jamais devemos esquecer as barbaridades promovidas pela ideologia do bigodudo alemão. Ontem e hoje continua sendo dia de ressaca, pelo que disseram dois sujeitos que defenderam a ideologia. Deus abençoe o nosso país e que essa ideologia não prospere aqui na nossa terra, na nossa pátria. Esse tipo de pensamento não prevaleça por aqui. Isso não é de Deus. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, deixa o like e comenta. Que Deus abençoe você e a sua família. Valeu, tchau, tchau.